Boa noite. Eu estou aqui com um manual da redação do jornal Folha de São Paulo, o meu livro de cabeceira, meu livro favorito do ponto de vista editorial. Eu quero explicar uma expressão bem familiarizada aqui no Brasil, chamada ombudsman, mas que já tem um precursor, que já se foi, que foi o Alberto Dines, que começou a fazer uma coluna chamada Jornal dos Jornais, no jornal Folha de São Paulo mesmo, em que ele criticava a própria imprensa, não é? Seus erros, seus acertos, e foi muito polêmico nessa questão. Depois ele fez um programa chamado Observatório da Imprensa, que teve em várias emissoras, também teve no próprio UOL, já tem um site disponível, tem alguns vídeos em que ele faz algumas análises. Ele é um bom entusiasta da criação do cargo de ombudsman. Essa instituição, o ombudsman, já tem no El País, na Espanha, em alguns outros países. Já está muito pequena, já nem tem muito. Tinha no New York Times, não tem mais, no Washington Post tem um crítico de mídia. O crítico de mídia, na verdade, ele se atém muitas vezes a comentar a mídia em geral. O ombudsman, pelo menos na Folha de São Paulo, que surgiu em 1989, o primeiro ombudsman foi o jornalista Caio Túlio Costa. Qual é o papel? Quem nomeia o ombudsman, quem escolhe o ombudsman, é o diretor de redação da Folha. E o ombudsman, estou falando basicamente hoje, ele tem uma coluna aos domingos, em que ele escolhe um tema e ele discorre, ele representa o leitor do jornal. E ele não faz parte da redação da Folha, ele não participa da elaboração de reportagens, do esquema das editorias, onde vai ser publicado, não. Ele tem a mesma percepção do leitor, por isso, né? E ele tem uma crítica interna, né? Agora são duas, né? A primeira, em que ele comenta basicamente o noticiário do jornal, e hoje, porque a questão online está muito importante, a sequência do impresso, todo o conteúdo online da Folha. Então é bastante isso. O ombudsman atende por e-mail os seus leitores, né, ombudsman@grupofolha.com.br. O atual ombudsman é o jornalista José Henrique Mariante, de muita credibilidade, que foi secretário assistente de redação, foi editor de esporte, uma pessoa bem gabaritada, muito humana. Então ele muitas vezes ele escuta leitores, ele recebe e-mails, às vezes o jornal faz uma reportagem, não escuta o outro lado, uma determinada fonte, que são pessoas que às vezes não se sentiram bem representadas pelo jornal, muitas vezes. Atende professores, a Folha às vezes fala um editorial sobre educação, os professores vão lá reclamam, fala sobre saúde, os médicos vão lá reclamam, mas fala sobre política, às vezes um próprio senador, um deputado, uma pessoa vai lá e procura um ombudsman, se sente injustiçado, e às vezes até pessoas que foram entrevistadas pelo jornal. E o ombudsman, ele, na verdade, ele não faz parte da direção de redação, não é editor, não é colunista, então ele não participa do cronograma da redação. É uma pessoa neutra realmente para fazer esse trabalho. É um trabalho isoladamente, ele não fica na redação, ele faz o trabalho em casa, ele escreve as colunas cada domingo, no caderno de política, meia página por semana, e a crítica interna, que não tem espaço. A crítica interna é para os jornalistas da Folha, realmente, para ser desenvolvida para esse público. Então ele não tem aquela coisa na hora de explicar, não ouvir o outro lado. Não vai falar por que o outro lado, o que é lead, o que é aquele termo técnico, que na coluna ele tem que explicar, porque o leitor não tem o mesmo conhecimento. Então muitas vezes são essas diferenças, né? E ali ele fala sobre diversos assuntos, sobre uma reportagem feita, o que o leitor achou, se a Folha endireitou, se a Folha é petista, se a Folha é bolsonarista. O leitor é muito vasto no jornal, não é? Eu espero ter contribuído mais uma vez para esse projeto que eu estou fazendo, de explicar muitas vezes o que é, vamos dizer, um jornal, não é? Espero que vocês tenham gostado.